Imagina que a gente tem essa empresa, o escritório 1 e o escritório 2, e eles estão se conectando através do protocolo BGP, Border Gateway Protocol. Esse protocolo a gente tem que, para criar base sólida, a gente tem que saber como fazer o setup dessa sessão, quais são os status e quais são as mensagens. É por isso que eu vou começar aqui agora, tá? A gente vai fazer uma aula intensa mesmo, entendendo como que o BGP faz o seu setup de sessão, quais são os status e quais são as mensagens, e esse tipo de conhecimento é o que traz a diferença do profissional que é base sólida, o profissional que é campo de batalha, o cara que está ali acima da média das demais pessoas desse mercado. Porque se você entende como que o protocolo funciona, se você entende com profundidade o que acontece por trás das cortinas e o que o cara que criou, os engenheiros que criaram o protocolo pensavam na hora que ele definiu aquela mensagem, na hora que ele definiu aquele setup de sessão, isso facilita muito o seu dia a dia, a sua vida como engenheiro de redes, a sua vida como especialista. E é por isso que eu, Lucas Palma, CCIE, Service Provider, que tem base sólida nesse mercado, que está no campo de batalha, estou aqui para ensinar você hoje como o BGP faz o setup de sessão, quais são os status do BGP e quais são as mensagens trocadas. Nós vamos começar aqui em alguns minutos, direto do estúdio da HackOne, cair aqui para o meu laptop, para a tela do meu computador, onde eu vou te ensinar tudo isso com profundidade. Só que o que eu preciso para a gente poder começar essa aula é que você se inscreve aqui no canal e dá uma curtida nesse vídeo, porque daí o YouTube começa a distribuir isso para mais pessoas, a gente consegue entregar esse conteúdo para outras pessoas que também estão precisando, assim como você. Vai ser um modo aula, vai ser uma aula intensa mesmo, campo de batalha low level, porque eu não consigo entregar coisas superficiais aqui para você. Eu gosto de entregar com profundidade, então se amarra na cadeira aí, gruda na cadeira para você conseguir acompanhar esse conteúdo. Nós temos a parte 1 dessa aula, que foi um outro vlog que eu fiz quando eu estava lá em Paris, que é a minha segunda casa, minha base é na Europa. Se você não me conhece, chegou aqui agora, eu moro e trabalho em Amsterdã, e eu fiz a primeira parte dessa aula quando a gente estava lá em Paris, que está disponível aqui no canal da HackOne. Vai lá, procura por ela, assiste a primeira parte também depois dessa aula aqui, tá? A gente vai começar agora essa segunda parte, onde a gente já vai cair para entender um pouco mais no low level como que esse setup de sessão funciona. Tamo junto, fica até o final, porque no final a gente volta aqui para conversar. Bora lá, produção, estoura na vinheta e vamos cair para a tela do meu computador aqui. Vamos começar. Para essa aula aqui, galera, específica, nós vamos continuar usando essa parte inferior do nosso lab. Então a gente vai falar aqui, ó, do AS30 e do AS45. Lembrando que entre esses dois caras aqui a gente tinha fechado um IBGP. Falamos na aula passada o que seria o IBGP, certo? Falamos na aula passada que isso aqui seria um interno, né? Border Gateway Protocol, certo? E aqui nós temos um cara no AS30 e entre esses dois caras nós vamos fechar um eBGP, belezinha? Que é um External Gateway Protocol. Belezinha? Então isso aqui foi o que a gente fez na aula passada, a gente fechou a sessão, mostrou um pouquinho da sessão, fez uma boa introdução ao protocolo, mostrei para vocês que quando o BGP ele fecha uma sessão, ele é completamente diferente dos outros protocolos, cara. Por quê? Ele não faz igual todos os demais, né? Ele não é que você vai lá e habilita que o protocolo vai rodar nessa interface e aí ele já começa a mandar hello nessa interface e acabou, os caras fecham adjacência e ele divulga a rede baseado na máscara de rede na interface. Não é isso. O BGP é completamente diferente. A gente fecha um peering mesmo, né? Você tem que avisar lá estaticamente qual que é seu vizinho. E foi isso que nós vimos na aula passada, tá? Hoje nós vamos já direto para essa configuração. Eu já vou chegar configurando um eBGP, então a gente vai focar nesse eBGP aqui. Hoje eu vou direto já fazer essa configuração e aí nós vamos seguir o roteiro da nossa aula mostrando as mensagens quando a gente está fazendo o setup da sessão e também o estabelecimento dessa sessão, tá? Então é isso, esse é o tópico da aula, é isso que a gente vai estar focando, beleza?
Amarra na cadeira aí porque vai dar muito bom. Próxima aula, cara, a gente vai incluir esse backbone de internet aqui, ó, a gente vai incluir ele nessa outra topologia quando a gente começar a falar de Next Hop. Então, todo esse lab ele vai se amarrar junto, né, durante as próximas aulas. Só que eu não quero, né, já começar nessa aula aqui, colocar um lab num nível muito avançado, porque vai ter muita gente que vai ficar perdida. Então, o treinamento de BGP que a gente está ministrando aqui é justamente para ir da base para o avançado. Eu tenho certeza que eu vou falar coisas aqui hoje que o mais zica de todos que está aí nessa aula, o mais zica de todos, ele vai aprender alguma coisa nova, tá? Porque a gente está sempre aprendendo, cara. Eu entro em aulas, né? Eu sempre estou estudando, sempre estou aprendendo, né? Então eu sempre escuto alguma coisa que é algo novo para mim. Eu tenho certeza que, cara, pode ser o cara mais zica aí que tá com a gente. Fica aí quietinho, tipo, que vai dar muito bom, tu vai aprender algo novo também, tá? Belezinha. Então, pra gente começar aqui, galera, o tópico da aula que a gente tá falando é sobre o estabelecimento da sessão, né? Então, o BGP, na hora que a gente liga o protocolo numa caixa, né? Você vai lá e deu um router BGP no seu roteador, você pegou lá o nesse caso aqui o R3, e você deu um router BGP e falou qual que é o AS dele, por exemplo, AS30. Na hora que você deu esse comando, esse cara não faz mais nada a não ser tentar procurar um router ID na caixa, que eu vou falar mais pra frente o que é esse router ID, mas só para dar assim um pouco de teoria, é como você vai ser identificado pelos seus neighbors, tá? Como que é a identificação do seu roteador, uma espécie de nome dessa caixa, só que dentro para ser vista dentro do BGP. Então, quando você dá esse comando, a única coisa que esse cara pega, ele vai tentar achar um router ID, ele vai tentar achar um valor para ser o router ID desse equipamento, do R3. É a única coisa que ele vai fazer. Depois que você faz isso, você vai lá e fala qual que é o seu neighbor. Então você vem aqui e fala assim, ó, esse cara vai fechar um neighbor com o 1.1.1.1 e ele vai estar no Remote AS, isso nós vimos na aula passada, né? Remote AS 45. Quando você fez esse processo, galera, o BGP por default, essa sessão que a gente está criando, ela começa como idle. O que quer dizer esse idle, galera? Esse idle, ele é mesma coisa que shutdown, mesma coisa. Então, o primeiro status da sua sessão do seu BGP, ela é shutdown. E você vai ver no decorrer da aula aqui o poder de conhecer os status da sessão na hora de você fazer o troubleshooting. Muita da galera aí que tá no chatzinho com a gente, está participando da aula, a maioria deles, eu acho que 80% deve trabalhar com troubleshooting e não com implementação, né? Então, o meu dia a dia, cara, meu dia ele se resume 80% troubleshooting e 20% implementando coisa nova. Então, conhecer os status aqui, você vai ver o poder na hora de fazer troubleshooting, tá? Então, o BGP ele começa lá como status de idle, certo? Como shutdown, desligado. E aí vai acontecer alguma coisa na caixa para ele sair de shutdown e iniciar um processo de estabelecer a sessão, né? Para ele estabelecer a sessão, nós vimos na última aula que a gente precisa fazer, primeira coisa, é o three-way handshake do TCP, certo? Se eu não fizer o three-way handshake do TCP, não vai existir sessão do BGP, porque o BGP ele roda somente com o TCP estabelecido, né? Então a aplicação do BGP vai falar assim, ó, me fecha o transporte lá, TCP primeiro. Você fechou o TCP, aí sim a gente começa, né? Assim a gente começa a trocar ideia. Então, quando eu estou em shutdown, não está acontecendo nada. Na hora que eu passo de shutdown para esse connect, aí eu começo a pedir para que o TCP faça a negociação da sessão. Vamos ver isso aqui funcionando, tá? Vamos lá, já vamos abrir o labzinho aqui. Vou pegar o R3 e o R4 e além disso eu vou deixar um capture rolando na interface FAST10 do R4. E aqui vai um adendo, tá? Um parênteses. Eu estou usando o capture aqui do Wireshark, mas no campo de batalha, galera,
a gente usa o Monitor Capture. Você raramente vai colocar um Wireshark numa interface, você está em produção, você tem que botar a parada para funcionar, tá? Em um determinado momento aqui eu mostro para vocês como a gente usaria com o Monitor Capture. Tá? Aqui é a mesma coisa, é você pegar lá, sniffar a interface e exportar isso para um TFTP e abrir no Wireshark, tá? Mas eu estou deixando um Capture rodando aqui, aí eu vou pegar lá o R3, tá? Vou pegar o R3 e no R3, se tem alguém aqui, ó, só um parênteses, tá? Se tem alguém aqui que não tem recebido meus e-mails, manda aqui um hashtag no chatzinho, Lucão Caviar, manda aí Lucão Caviar, um hashtag Lucão Caviar se você não recebe meus e-mails, tá? Só para eu saber, porque eu tô com uns problemas com essa plataforma de e-mail e eu quero me informar. Beleza, enquanto isso, vamos lá. Eu vou pegar aqui o R3 e o R4 e vou fechar uma sessão BGP a partir do R3. Então não vou mexer no R4 por enquanto. Antes de eu fechar a sessão, eu vou dar um debug IPBGP só para a gente ver o que vai estar acontecendo, tá? Vou lá no modo global, vou no router BGP 30 e vou... viu aqui, ó, olha só, já começou legal, cara. Ó, eu dei o router BGP 30, o que esse cara fez? Procurou um router ID na minha caixa, fechou um router ID, beleza? Fechou um router ID, pum, tranquilão. Lucas, o que é esse Router ID? Vou explicar no decorrer das aulas. Tem uma aula aqui que eu só falo sobre Router ID, tá? Não é o momento para isso agora. Beleza. Para agora, só entenda que o Router ID é como você identifica, como você vê o seu vizinho. Como que ele escolhe esse valor e tal, vai ficar para uma próxima... Tem na agenda lá, tá? Vai cair numa próxima aula. Bom, belezinha. Depois que eu fiz essa configuração do Router BGP, se eu só der um neighbor... 1.4343.4, que é lá o roteador 4 que está ligado diretamente, né? Eu estou falando desse vizinho que está ligado aqui, ó, na interface Fast 1.0, e eu falar que o Remote AS desse cara vai ser o 45, o que acontece? Olha só o poder! Olha o poder, cara, eu tô muito animado, tiozão! Olha, se liga. Deixa eu dar já um undebug all. Não, deixa aqui o debugzinho rolando mais um pouco. E vamos ver aqui o que vai estar rolando. Olha. Cara, isso daqui é muito poderoso, campeão. Não vai habilitar o debug lá no BGP da sua empresa, hein, campeão? Que daí você vai ser mandado embora e vai falar, eu assisti lá no CCIE Lucas Palma. Não, isso daqui é um ambiente de laboratório para você aprender como a parada funciona. Se eu der um do undebug all, olha só o que tá rolando aqui, cara. Opa. 2... Ó, desliguei o debug. Olha o que está acontecendo, cara. Eu só configurei o BGP desse lado. Eu falei para ele, ó, vai lá e fecha um external BGP com R4, certo? Quando eu fechei um external BGP com R4, o que ele fez? Ele pegou e falou assim, ó, eu vou pegar e vou tentar estabelecer uma sessão com o 1.43.43.4, que foi o IP que eu avisei que seria o IP do meu neighbor, beleza? E olha aqui a mensagem que nós tivemos, cara. Esse cara, ele saiu de idle para alguma coisa. Que no caso aqui, esse alguma coisa foi o active. O que é essa transição do status shutdown para ele ir para o status active? Nesse processo aqui, ó, que rolou, você viu que não rolou mais nada antes, né? Se você olhar aqui na nossa tabelinha, você vai ter dois status rolando, tá? Olha, cara, olha o poder disso. E você pode ter o seu neighbor preso, né, preso em um desses status, e você agora vai saber o que é para fazer o troubleshooting. Se o cara quando o cara tá em idle, a primeira coisa que a gente quer ver é ele sair de idle e ir para o status connect, ele ir para esse segundo status aqui. O status connect é a gente esperando o two-way handshake finalizar. É esperando o TCP resolver o problema. É esperando o TCP estabelecer a sessão, certo? Então, nesse status connect, é a gente querendo que o TCP estabeleça aquela sessão. Só que aí o que aconteceu? A gente não viu esse connect rolar, porque se teve uma falha no TCP, eu vou passar por um terceiro status, que é o active. Esse active
é o cara tentando mais uma vez fechar a sessão TCP. Então esse cara aqui, como não rolou dele fechar a sessão TCP na primeira vez, ele fez uma nova tentativa. E aí a gente passou pro status, né, ali da sessão como active. Se a gente olhar lá e deixar o debug rolando, vou pegar aqui o R3, né? Se a gente deixar o debug rolando, você vai ver que esse cara, ele vai ter uma falha aqui, ó, você estava em active, ele deu um open failed, porque foi o TCB não available, quer dizer, não rolou o control block, né, que é uma mensagem do TCP, não rolou uma negociação de TCP entre nós, e pelo fato de não ter rolado essa negociação, eu dei falha. Se eu dei falha, o que eu faço? Eu vou resetar esse cara e eu vou trocar meu status de active para o quê? Para idle. Então, esse mesmo device, ele vai sair de active e vai voltar para idle. Aí ele vai aguardar um timer, né? Que é um open timer aqui, ó. Que é um tempo randômico que ele negocia lá no início da sessão. E aí ele vai tentar novamente sair de idle e ir para connect. Se não der o connect, ele faz uma segunda tentativa no active. Se não deu certo, ele volta para idle de novo. Cara, isso daqui é muito poderoso. Porque agora você consegue, baseado nas mensagens, saber onde está o problema. Se você pegar o cara e você tem uma sessão presa no connect, o seu problema está no TCP. Eu vou te falar que eu já peguei isso aí na prática. Você pegar de repente se o cara, ó, eu pegar lá R3, pegar R4 e um safado aqui, um estagiário, vir meter uma ACL aqui que bloqueia a TCP nessa interface. O que vai acontecer? Você vai pegar o cara que não consegue sair de idle e fechar a sessão. Porque ele vai de idle para connect e vai bater na CL aqui, a CL está bloqueando, mesmo o BGPzão estando funcionando aqui, né, a sessão configurada certinha dos dois lados. Nesse caso não está rolando porque o R4 não está respondendo para a sessão TCP, certo? Beleza? Tranquilo? Keep a live, manda keep a live aí, tiozão. Belezinha, então vamos fazer o seguinte, vamos lá do lado de R4 então, e vamos deixar um debug rolando aqui também, um debug IP BGP, e vou lá no modo global dele, no router BGP 45, e eu vou dar um neighbor, uma vez sair de idle, ele vai ficar tentando, cara, ó, se a gente deixar aqui, ó, deixa o debug rolando aqui no R3, do debug IP BGP, você vai ver que ele vai ficar rodando essa parada, cara, frequentemente, até alguém responder para ele. Então ele vai ficar ali, ó, vamos ver se rola, vamos ver se rola, vamos ver se rola, vamos ver se rola. Então, aqui, ó, a sessão, ele vai ficar rodando entre active, idle, e não vai conseguir fechar. Se a gente olhar lá o do show IP BGP summary desse lado, o que acontece? O nosso state aqui da sessão está como idle, ou seja, eu não estou fechando essa sessão. Por quê? Porque está tendo uma falha no BGP. O meu status da sessão aqui, ele está como idle. Tá? Bom, se a gente olhar agora aqui então, lá no R4 eu der um neighbor 1.4343.3 e um remote AS 45, com o debug BGP habilitado, deixa esses caras fecharem e vamos ver o que acontece aqui. Opa, coisa pra caceta, né? Ó, bonitão. E a sessão fechou. Deixa eu dar um do undebug all. Fechou ou não fechou? Não, peraí que tem alguma coisa errada. Do undebug all. Do undebug all. Do show run pipe section BGP. Do undebug all. Do show run pipe section BGP. Aqui a gente deve ter colocado o AS errado e vai dar essa mensagem. Foi isso que aconteceu, tá?
Deixa eu só dar um no nesse cara. Beleza, problema resolvido. E vamos voltar lá para a configuração e meter o 30. Tá, deixa eu habilitar o debug de novo. Do debug IPVGP. E vamos habilitar de novo. Neighbor 143 e o Remote AS o 30. Beleza. Agora vamos esperar e vamos deixar ele estabelecer a sessão e a gente vê o que rola. Belezinha, foi. BGP up. Vamos dar um do undebug all e vamos analisar essa mensagem. Quando a gente acertou agora que o TCP, né, ele ia negociar, olha a diferença dessa mensagem agora, galera. Depois que a gente fez a configuração do neighbor, esse cara fez um open, né, para esse IP, e nós saímos do status de idle para qual status? Connect, que é nada mais nada menos do que a gente fechando a nossa sessão TCP. Depois que a gente saiu desse connect, nós entramos num processo de trocar a mensagem open. Eu vou tanto enviar quanto receber. Se a gente voltar aqui para o MindMaster, você vai ver que o idle, né? A ideia era que a gente entrasse no idle, já fosse para o connect, que é o que aconteceu quando você tinha o TCP respondendo lá do outro lado, que você tinha a sessão configurada. Saiu do connect, você não vai passar pelo modo active, porque o active é só uma outra tentativa da sessão TCP ser estabelecida. Como você já tem a sessão TCP estabelecida, você vai direto para o Open Send e para o Open Conform, que é as mensagens de BGP que vão começar a estar rodando. Esse processo de Open Send e Open Conform, aí a gente vai cair aqui para baixo. Nessa mensagem de Open é onde nós vamos começar a trocar as capabilities do BGP. Como assim? Quando você liga o BGP, galera, quando você liga o protocolo, você não falou para o BGP que tanto no R3 quanto no R4, você não entrou nesse cara aqui e falou, ó, você vai rodar IPv4. Você não falou que ele vai rodar IPv6, você não falou que ele vai rodar VPN V6, você não falou que ele vai rodar VPN V4, você não falou que ele vai rodar MDT para fazer multicast, você não falou nada para ele. Você simplesmente ligou uma vizinhança para o seu vizinho. E quando você habilitou o seu peering, começou a fechar a sessão, o que ele fez? Ele foi lá e falou assim, beleza, mano, se você quer fechar a sessão comigo, é nóis, tamo junto, firmezão, suave, pá, vamos trocar ideia. Só que, se nós não habilitamos nenhuma capability, nenhum serviço desse BGP, né, isso aqui são algumas delas, tá? Por default, ele vai vir com o que nós chamamos de Address Family. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Em um outro momento. Ele vai vir com o que nós chamamos de Address Family IPv4 habilitada. Então, tanto o R4 quanto o R3, esses caras vão funcionar IPv4. Por quê? É o default. Os caras já vão vir com a Address Family de IPv4 habilitada. Então, na hora que a gente está trocando aquela Open Message, o que ele faz? Ele negocia essas capabilities, certo? Então eu vou negociar a capability entre R3 e R4 e ver se a parada vai dar bom. Se a parada der bom, a gente fecha a vizinhança. Então vamos pegar lá o nosso Wireshark agora. Deixa eu tirar esses caras daqui. Vamos pegar lá nosso Wireshark e vamos olhar aqui embaixo. Em algum momento a sessão foi estabelecida. Tá aqui, ó. Quando a sessão estabeleceu, ó, o que você está vendo aqui? Primeiros pacotezinhos, né? Depois que não deu mais erro lá, que o cara passou pelo Connect, certo? Ou Active, depende se rolou retransmissão ou não. O que ele fez? Ele trocou agora o Synchronization, certo? Ele trocou o Synchronization App
e ele trocou o acknowledgement. Então ele foi lá e fechou o three-way handshake. Ele foi lá e falou assim, ó, beleza, vamos estabelecer a sessão TCP, beleza? Depois que eu estabeleci a sessão TCP, o que a gente fez agora? Aí eu mandei uma Open Message. Dentro dessa Open Message, que quem mandou foram os dois lados, né? Tá vendo que tem o acknowledgement aqui para Open Message? Aqui dentro, tá aqui, ó, meus Optional Parameters. Dentro desses parameters, tá aqui o que a gente vai estar negociando. Então você vai ver que em algum momento aqui, os caras vão ter que bater essas capabilities para ele poder falar que, beleza, eu suporto 4 octetos para AS Number, eu vou suportar Address Family XYZ, eu vou suportar Router Refresh Capabilities, que é uma funcionalidade Cisco, enfim, é nesse momento que se você não tiver a mesma capability entre R3 e R4, que ele vai reclamar. Que ele vai falar assim, cara, aí não dá bom. Então, tanto eu quanto um outro cara, a gente vai mandar esse Open Message e ele vai ter um acknowledgement dessa mensagem. Beleza? Tranquilo até aí, galera? Cara, no BGP, vi a mensagem ali que ele falou que a gente tem o Policy Options, Policy Statements. No BGP a gente vai aplicar os filtros do BGP usando, uma das soluções que a gente aplica é usando o Route Map dentro do Neighbor mesmo, tá? A gente vai mostrar aqui numa das aulas, já teve aula de Route Map, foi a aula 18, a galera domina Route Map aí agora. E aí a gente vai mostrar como que a gente aplicaria esses filtros. Posso até dar um overview, dependendo como a gente aplicaria se fosse um roteador de bordas de internet. E quais seriam os filtros mais ideais, mais sugeridos, tá? Belezinha, então continuando aqui, galera, pra galera que tá meio, sou CCNA ainda, não manjo de BGP, calma que dentro da comunidade Cisco tem uma oportunidade para quem quer construir essa base, né, para poder acompanhar melhor o próximo nível, né, do jogo. Só calma, segura aí que a parte 2 dessa aula é para você também, tá? Belezinha. Então, beleza, a gente trocou a Open Message, então na Open Message a gente negociou as capabilities, né? Se eu tenho uma capability e o cara tem outra, a gente vai ter que se acertar para dar bom. Além disso, nós vamos trocar mais uma mensagem que é o Keep Alive. Então, todo esse processo, ó, veja bem, quando a gente começou a rolar aqui, ó, de idle, certo? De idle até active, isso aqui foi para a gente resolver o problema do TCP. Resolveu o problema do TCP, aí a gente começou, vamos trocar esses pacotes aqui para a gente ter uma sessão established, que é uma sessão estabelecida, established. Que é uma sessão estabelecida, que é a sessão funcionando e a gente podendo trocar rotas, certo? A próxima mensagem que a gente vai olhar aqui é o Keep Alive, cara. O Keep Alive do BGP, ele não tem quase nada ainda do pacote. Se a gente olhar lá o pacotinho do Keep Alive, se a gente olhar o pacotinho do Keep Alive, o que tem dentro dele? Cara, você vai ver que não tem nada, cara. Não tem nada. É só uma mensagem de Keep Alive que ele manda dentro de um certo período. A ideia do Keep Alive é o seguinte, é a gente só fazer, manter a sessão ali estabelecida, né? Porque, além disso, eu tenho o TCP em cima dessa sessão, certo? Eu quero manter um Keep Alive lá só para eu saber se o cara não morreu. Se o cara morreu, eu quero dar um shutdown na sessão. Então, a gente negocia um Keep Alive que vai ser, por default, a cada 60 segundos. E eu vou ter um hold timer de 3 vezes o Keep Alive. Ou seja, se por 180 segundos ninguém falar comigo, ninguém me mandar um Keep Alive, eu entendo que a sessão morreu, que o cara foi dar uma volta, que o cara foi lá no McDonald's, que o cara foi treinar, que o cara foi fazer outra coisa. Se o cara vazou, eu vou lá e derrubo a sessão. Só que aí você já olha de cara tipo boom e fala assim, como assim, cara? 180 segundos, eu vou ter que esperar 180 segundos para convergir meu peer em BGP? É muito tempo, né?
Veja bem, o BGP ele não foi desenhado para ser um protocolo de alta convergência. Ele é um protocolo de alta performance, né? Alta performance é o seguinte, ele é robusto, ele vai trazer capabilities que você não consegue implementar em outros protocolos, ele consegue gerenciar uma quantidade de rotas absurda. A gente está falando de, na internet, mais de 600 mil rotas, cara. Né? Então, pô, é assim, o negócio é monstruoso. Esses valores de timer, você pode diminuir ele. Se você tiver, você não precisa ter o mesmo timer entre os dois caras, tá? É importante falar isso. Se tivesse aqui R3 e R4 com timers diferentes para ter esse Keep Alive, o que iria acontecer? O menor timer que você configurar em um dos dois lados é o timer que eles vão usar na sessão e ele troca isso, né, essa informação desse timer na Open Message. Então, dentro da Open Message, a gente tem lá qual que é o timer de hold timer que a gente vai estar usando. Então, o menor deles, que é 3 vezes o Keep Alive, é o que a gente vai estar usando. Então, se eu configurar aqui, ó, 10 segundos nesse cara e configurar 5 segundos nesse cara, o nosso hold timer nessa sessão vai ser de 15 segundos, tá? Beleza? Muito bom. E além disso, cara, logo na sequência do... E como a gente vê esse Keep Alive, né? Os timers do Keep Alive. Se você for lá na nossa sessão que está configurada aqui, no R3, e você der um Enable Show IP BGP Neighbors, você vai ver que para esse cara a gente tem aqui o nosso Hold Timer de 180 segundos e o Keep Alive Interval de 60 segundos, né? Beleza? Então é assim que a gente decidiu que aquele cara tá configurado com esse Keep Alive. E sim, acho que a pergunta que o Alves fez aí vai chegar a resposta depois que o delay do YouTube, tá? Mas eu já acabei respondendo ela na explicação. O que você configurar de um lado, o menor hold timer é o que vai aplicar para os dois. Belezinha. Além disso, cara, uma terceira mensagem que vai rolar, né, no BGP durante esse processo de estabelecimento da sessão, e depois essa mensagem também fica rodando nessa caixa, assim como o Keep Alive também vai ficar rodando ali, é o update. A update message, ela é usada para você avisar de rotas, então você vai mandar update de rota e withdraw. O que é o withdraw no caso? Withdraw é remoção de rotas. Remoção de rotas. Então, com a update message, você vai remover uma rota que foi anunciada, mas essa rota não existe mais, você removeu ela do seu network, do seu statement de anúncio, né? Vai ter uma aula, acho que não é a próxima, mas a outra, que a gente vai falar sobre a tabela do BGP, e aí eu mostro, né, em detalhes como a gente analisa a tabela, a gente vai brincar um pouco com isso, mas se você quer remover uma rota do seu update, do seu anúncio, né, para o seu vizinho, esse pacotinho update é o cara que vai remover essa rota, tá? E isso é muito importante, cara, porque dependendo do nível de troubleshooting que você está fazendo, você tem que analisar em detalhes como que o seu BGP está mandando updates ou não. Eu estou falando de troubleshooting a nível CCNP ou CCIE, tá? A nível CCNA, você vai ficar na sessão, no nível mais básico. Mas é o que eu falei, se você chegar com CCNA manjando de BGP, cara, é aqui, ó, é 30, 40% a mais de grana no bolso. Beleza, então vamos ver essa mensagem update, né? Ó, dentro dessa sessão, a gente trocou uma mensagem update, mas percebe, ó, que nessa mensagem eu tenho duas informações aqui, ó. Eu tenho withdraw routes vazio, attribute do caminho também vazio. Por quê? Nós falamos na aula passada, se você só liga o BGP e não injeta nenhuma rota, o BGP por default, ele não vai fazer nenhum anúncio. Então vamos injetar uma rota ali da perspectiva de R3 para R4 para ver essa mensagem de update sendo enviada novamente, tá? Eu vou lá na R3, vou entrar dentro do router BGP 30 e vou dar um network 10.1.3.3 e mask ponto 0 e o mask dele vai ser um /24. Beleza, se a gente olhar agora aqui no Capture Pacture, você vai ver que rolou um update e esse meu update ele já tem aqui, ó, duas características bem diferentes do outro. Nós temos dentro desse update
o Network Layer Reachability Information, que é nada mais, nada menos do que a rota que eu estou mandando mais o prefixo dela. E eu tenho também os atributos do caminho. Atributos de quais caminhos, galera? Atributos do caminho dessa rota. Então, para chegar nessa rota, os atributos que eu estou mandando para o meu vizinho são que a rota foi originada internamente, que o AS Path, né, o caminho dela é o AS30, quem que é o Next Hop, qual que é o MED. Ah, Lucas, explica isso direito. Cara, vai ter uma aula só de Path Attributes, porque o Path Selector, né, a seleção de caminhos do BGP, o protocolo, o algoritmo que faz isso é muito mais complexo do que qualquer outro protocolo, porque ele olha outros valores, ele olha muita coisa. Então, falar para você aqui em 10 minutos seria ridículo, cara. E é o que você vê por aí, né? O cara senta você na sala lá, em 5 minutos, ele olha somente se é o ASPath e acabou. Não, a parada aqui é no low level, champion. E é como você tá vendo aqui, a parada é no low level, é no bit mesmo, porque você vai entender essa parada como um CCIE tem que entender para você ser o melhor, ser o cara que faz a diferença no mercado. Então a gente vai entrar nesses assuntos aqui um pouquinho mais para frente, tá? Então aqui a gente tem a seleção do caminho, né? Então a gente teve a rota e a seleção do caminho, certo? Então onde a gente recebeu esses updates? Cara, a gente recebeu esse update dentro da nossa mensagenzinha de update, beleza? Como esse cara tá rodando em TCP, o que você vai ver? Sempre você vai ver um acknowledgement, né, cara? O TCP você não manda um ACK, você manda a informação, o cara manda um acknowledgement, que é a confirmação daquele pacote que você me mandou. Então esse cara ele tá confirmando, você tá me mandando, o cara tá confirmando, você tá me mandando, o cara tá confirmando, né? Isso aí sempre vai rolar. Além disso, o que a gente é importante lembrar também é que o BGP, cara, a gente não vai usar um update periódico, né, na nossa tabela. Por que isso? Os caras mandam um update periódico nos outros protocolos, né, até o SPF, você vai ver que ele tem um aging time lá do LSA e ele manda um update periódico, né, a cada 60 minutos ele não receber nada. Mas a gente não manda aqui porque a gente não está rodando TCP. O TCP não é reliable. O TCP não garante para mim que se eu mandar o pacote 1, esse pacote 1 ele vai chegar lá do outro lado? Ele vai chegar. Senão esse cara vai ficar retransmitindo, cara, retransmitindo, né? Então, se eu estou usando um protocolo de transporte reliable, né, eu vou usar apenas um update de rota e um withdrawal. Que o withdrawal seria ele removendo a rota da topologia, né? Eu tirando aquela rota que eu estava anunciando. Então eu removo ela da minha topologia, tá? E toda essa informação vai dentro do mesmo pacotinho. E aí outra coisa que acontece também, galera, lá no BGP, então depois que a gente trocou essas mensagens, o que a gente espera ver? Depois que a gente trocou isso daqui, a gente espera ver a sessão estabelecida. Na sessão estabelecida, aí a gente vai ficar trocando update, vamos ficar trocando keep alive, vamos ficar trocando esse keep alive e a tabelinha de updates. É isso aí que é o default, né? O default, pra gente ficar trocando aí do BGP. Então, se eu olhar aqui agora no R3, no R3, e eu der um show IPVGP nesse cara, summary, você vai ver que aqui, ó, deixa eu abrir um pouquinho mais, cara. Você vai ver que aqui, lá no canto direito, acho que eu estou em cima da minha câmera, né? Deixa eu puxar um pouquinho aqui, ó. Tá. Você vai ver que aqui, lá no canto direito, eu tenho agora o status desse neighbor, eu tenho como 0 prefixos. O que isso quer dizer, cara? Isso quer dizer que a sessão foi estabelecida. E o fato dela ter sido estabelecida quer dizer que a gente rodou todo aquele processinho que nós já estamos há 40 minutos comentando sobre ele, né? Se você está vendo um número aqui, significa que a sessão está estabelecida. Se você está vendo 0, quer dizer que a quantidade de prefixos que você tem é 0. Então o seu neighbor, né, o seu vizinho lá, o 4, ele está te mandando nenhum prefixo. Se a gente for lá olhar o 4, né? Se a gente entrar no R4 aqui e der um
show IP BGP summary, você vai ver que lá no 4 aí o status é diferente. Eu tenho um prefixo sendo recebido porque a gente fez o anúncio da rota lá do R3 para R4. Beleza? Tranquilo? Então ele não vai ter um status aqui escrito estabelecido. Não, se você tiver uma quantidade de prefixo aqui, qualquer número, significa que a sua sessão foi estabelecida, tá? Beleza. Além disso, cara, o que eu quero comentar aqui, tranquilo até aqui, galera, dá um feedback aí pra mim, me manda aí, peace and love, tranquilão, tá gostosinha a aula, tá devagar, manda aí pra mim, cara. Tá dando uma fominha, hein? Tá. Beleza. A galera tá viva, acho que vocês estão prestando atenção, né? Então a galera fica focada. Sensacional. Aprender essa parada, tiozão. Vamos destruir, mano. Virar zica. Ui. Belezinha. Então o que a gente quer olhar aqui também, cara, a gente quer olhar o estabelecimento da sessão, tá? Deixa eu explicar uma coisinha antes para vocês. Deixa eu puxar aqui o labzinho. Puxar aqui o labzinho. É o que eu falo, cara, porque sim, a gente tá num passo um pouquinho mais, um pouquinho rápido, né? Mas é só assistir a aula de novo, rever a aula, que, pô, vai dar muito bom, entendeu? Apontar cada tempo, porque tem galera em diferentes níveis, né? Tem gente que é um cara um pouco mais avançado, um cara um pouco mais atrasado, né? Beleza? O número de prefixos, sim, ele está diretamente relacionado com os anúncios que você faz, tá? Então, quantas rotas você está recebendo? Se você sumarizar a rota e fizer um único anúncio, lá na sua quantidade de prefixo você vai ter um único prefixo também, tá? Beleza. Bom, vamos lá. Se a gente seguir aqui, galera, e olhar dentro da seção do BGP, o que aconteceu? Esse cara, por default, né? Por default, ele tá olhando, ele tá fechando a sua sessão usando os IPs das interfaces, certo? A gente foi lá e falou pro cara qual que é a interface que a gente vai estar habilitando o seu vizinho. Então você em nenhum momento chegou e falou pro BGP, falou assim, ó, BGP, o source dessa sessão, ele vai ser XYZ. Você em nenhum momento falou isso. Você sempre, na hora que a gente fez a configuração, a gente foi lá e falou assim, ó, BGP, nós vamos fechar uma conexão TCP, certo? Nós vamos fechar uma conexão TCP e o seu vizinho vai ser o IP que eu configurei lá no Remote AS, certo? Então, se a gente voltar lá para a configuração do R3 ou do R4, eu dei aqui ó, um show run pipe section BGP. Tá, você vai ver aqui que a gente fechou a sessão apontando para o IP, diretamente o IP da interface do cara, né? Então, o cara da interface Fast10 é o IP que eu quero fechar peering com você, é nesse IP aqui, beleza? Quando a gente olha no Wireshark, acho que dá para dar um show TCP, só mudar meu teclado aqui. No router também a gente consegue ver show TCP brief. Ok, deixa ele carregar lá, a gente olha daqui a pouco. Tá, mas se a gente olhar aqui no Wireshark, o que você vai ver? Se a gente subir lá para o estabelecimento da sessão, tá? Você vai ver que o IP de origem para esse synchronization
está sendo usado o IP 143.3. Então esse foi o meu IP de origem e esse foi o IP de destino. O IP de destino, beleza, a gente definiu, foi lá e falou com o neighbor, o neighbor você vai ser o 143.4, tranquilo? Agora, o IP de origem, eu não defini nenhum. Eu não fui lá e falei assim, qual que é o seu IP de origem? Eu simplesmente deixei ele escolher qual era o IP de origem. E por que isso é tão importante, cara? Porque por default, o BGP ele vai escolher o IP de saída para chegar até aquela rede, né? Então é o que está acontecendo aqui, ó. A seção TCP ela está estabelecida e esse é o local address que a gente está usando. Então eu estou usando esse IP de origem nessa porta com esse IP de destino para essa porta. Se eu não avisei, né, nenhum IP, qual que é a primeira coisa que o BGP faz na hora que a gente quer estabelecer a sessão? O BGP ele dá um show IP route, ele dá um show IP route para 143.43.4 e vai ver quem que é esse cara. Então esse cara ele está diretamente conectado na interface Fast 1.0. Na hora que o TCP tenta fechar a sessão com aquele cara, ele vai lá e usa o IP de saída para aquela interface. Então, se você tentar dar um ping, né, para qualquer interface, qualquer neighbor, qualquer rede, ele vai olhar qualquer interface de saída e vai usar aquela interface de saída como origem daquele ping, se você não definir uma origem para aquele pacote. No caso da sessão TCP, pro BGP, a mesma coisa. Ele vai olhar qualquer interface de saída para aquele IP e vai usar aquele IP como IP de origem. Beleza? Só que imagina o seguinte, num cenário diferente, onde eu tenho um segundo link aqui, certo? Esse link, ele está conectado na Fast 2.0 dos dois lados. E esse link também tem um IP. Você não concorda, cara, que se eu quiser fechar, né, uma sessão TCP entre esses dois caras e consequentemente uma sessão BGP entre esses dois caras, se eu fechasse nesse ponto a ponto aqui e essa interface falhasse por alguma maneira, existia o quê? Existia uma cagada, né? Porque o cara nessa outra interface aqui, ele não vai nunca fazer a convergência, porque o BGP foi estabelecido no ponto a ponto. O que a gente faz para resolver esse problema, cara? E a gente tem esses cenários, cara, com frequência acontecendo, tá? E aí, quando a gente aumentar aqui o backbone, você vai ver alguns cenários do campo de batalha mesmo, como é que a gente implementaria. O que a gente faz, cara, eu criaria uma loopback aqui, e a gente fecharia a sessão BGP para essa loopback. Então, eu fecharia o BGP para loopback 3, origem, e o BGP para loopback 4, destino. Problema, esses caras sabem como chegar nas loopbacks via roteamento? Caramba, mas a gente está ligando o BGP para ter o roteamento. Como que ele vai chegar na loopback se o BGP tem que estar up e o BGP que vai anunciar o loopback? Não! Você tem que ter um underlay, né? Um underline que a gente fala, né? Um underline, um protocolo de roteamento underline ali que vai entregar os IPs de loopback. Normalmente, se é um ponto a ponto, nós usamos hot static. Se é um backbone seu, se é uma topologia sua, nós usamos um protocolo de roteamento dinâmico. No caso, poderia ser o ISIS ou o SPF. Para que esse protocolo? Para entregar o IP de loopback, para que o BGP consiga fechar a sessão, tá? Nesse caso aqui, no exemplo, para ficar mais simples, nós vamos usar uma hot static. Então, eu vou fechar o peering de R3 usando a loopback 3, para R4 usando a loopback 4. E na hora que eu fechar esse peering, eu vou criar as rotas estáticas, porque se eu der um ping usando o source da rota estática, usando o source das loopbacks, esse cara não vai fechar, certo? Eu precisaria usar o source das loopbacks para garantir que esse cara vai fechar a sessão. Beleza, então vamos fazer essa configuração aqui, vamos pegar lá no R3, vamos dar um show run pipe section BGP.
dentro do BGP eu vou remover o neighbor, tá? Então eu vou tirar o neighbor que nós tínhamos do ponto a ponto. O segundo link não existe aqui agora, mas a gente vai simular que esse link exista, certo? A gente vai fechar com o loopback, funcionaria da mesma maneira. Eu vou lá no R4 e vou fazer a mesma configuração que a gente fez aqui agora, só remover o neighbor. Uh, 45 e vamos dar um no nesse cara. Beleza. Feito isso, cara, agora que a gente removeu os dois caras, né? Removeu o BGP de um lado e também removeu do outro, nós vamos fazer a configuração, né? Vamos lá, definir que o neighbor agora vai ser o 10.1.3.3, que o remote AS desse cara vai ser o remote AS 30. Beleza? Então estou configurando a loopback dele no R4 e lá no R3 vou fazer a mesma coisa. Vou falar que o meu neighbor 10.1.4.4 vai ter o remote AS 45. Feito isso, não vai acontecer nada. Se a gente der um do debug IP BGP aqui, olha o que a gente está vendo no debug, né? Do BGP no R3. Você está vendo que ele está dando um update source null is not available e vai continuar assim. A gente vai continuar no active e não vai acontecer exatamente nada. Por que isso? Se eu der um do show IP route para 10.1.4.4.4, vou dar de novo aqui, ó. Essa subnet ela não está na tabela. Se ela não está na tabela, o que acontece? Esse cara nunca vai chegar nela. A gente consegue pingar essa subnet? A gente não consegue. Se eu der um do ping pro 10.1.4.4.4, ele não consegue pingar esse cara, né? Nem sem source, né? Porque sem source ele vai pingar usando o IP da interface como origem, e nem com source, né? Porque essa rota simplesmente não existe. Então, se eu criar aqui no R3 um IP route, vamos sair daqui, um IP route para o 10. Deixa eu dar um undebug isso aqui, galera. Do undebug all. Se eu der um IP route 10.1.4.0 para a rede /24 dele, saindo via... Aí eu poderia botar um gateway, poderia ter duas rotas estáticas, né? Se eu tivesse um segundo link aqui, eu poderia ter duas rotas estáticas fazendo um floating route com um peso maior para ter o caminho menor, tá? A gente vai entrar nisso aí também, vai ter cenários que a gente vai implementar assim. É que aquilo é de pouquinho montão, não vai tentando comer uma feijoada, sendo que você comia todo dia só marmitinha fit, que cara, tu vai passar mal, vai dar aquela caganeira, não vai sair do banheiro. Então vamos de pouquinho montão. Mas daria pra gente ter uma float routing, tá? Pra ele fazer caminho de backup. 2550 e eu vou sair via fast 1/0, tá? Beleza. Agora que eu tenho a rota para lá, se eu tentar dar o meu ping, o ping vai funcionar? Vai funcionar. Por que funcionou esse ping? Porque ele está saindo com o IP de origem dessa interface. Agora, se eu der o ping com o source da 10.1.3.3, esse cara não vai sair, certo? Então, vamos adicionar a rota de volta. Exit ping IP route 10.1.3.0/24 remote AS 45. Opa, 30, né? Que remote AS, Lucas? É a fome, galera. Fast 1/0. Querendo jantar de novo já. Beleza. Show. Agora, se eu tentar dar o ping funciona, porque eu tenho caminho de ida e caminho de retorno. Só que a sessão continua a mesma coisa, a gente continua tendo o mesmo erro. Por que a gente está tendo o mesmo erro, galera?
É o que eu falei para vocês, por default o BGP ele está usando para a sessão TCP essa interface aqui, ó, como interface de origem para o TCP. Nós precisamos alterar essa regrinha e fazer com que a interface de origem seja uma outra interface. Então, vamos lá. Eu vou entrar dentro do BGP, eu vou pegar esse neighbor e eu vou falar que para esse cara nós vamos usar uma outra source. E aí a parâmetro é o update source loopback e eu vou usar loopback 3. Opa, configurei o IP errado. Ah, tá, desculpa, peguei o IP errado. Tá. Neighbor. E vou dar o update source que vai ser loopback 3. Belezinha. Feito isso, eu vou fazer o mesmo processo lá do outro lado, porque eu quero falar para o BGP, então você vai usar o update, a origem do R4 vai ser o IP de loopback e a origem do R3 também vai ser o IP de loopback. Então aqui eu vou dar o meu neighbor para o 3.3, eu vou dar o update source loopback 4. Só que olha só, se eu der um do debug IPBGP, continua, né? Vai continuar sem fechar a sessão. E olha o que ele me fala, eu não tenho rota para o peer. Mentira, porque você tem rota sim, senhor. E ele está usando a origem e ele está usando o destino correto, porque é o destino da rota. A gente já testou o ping estava funcionando. Mas por que ele não está fechando a sessão então, senhores? E por que ele me dá essa mensagem de erro? O que acontece aqui é uma capability do BGP também, que vem por default, que é a chamada de Connect Check. Connect Check. Quando a gente está fechando um eBGP, aqui vocês concordam comigo que é um eBGP, certo? O eBGP, o que ele tem? Ele usa um parâmetro no seu Time to Live, o TTL, que a gente já falou um pouco na aula passada, que vai em Layer 3. O TTL, quando a gente configura o BGP, por default é um TTL igual a 1. Quando eu estou usando o BGP, esse cara, você concorda que esses caras aqui, ele está ainda um salto só de distância? A loopback está aqui dentro, mas o roteador ele está um salto de distância, um roteador, beleza? Quando esse cara aqui tenta estabelecer a sessão, esse parâmetro de Connect Check, o BGP vai lá e olha a sessão e fala o seguinte: se você está tentando estabelecer uma sessão comigo e o IP que você quer fechar a sessão é um IP que não é de nenhuma das minhas redes diretamente conectadas, eu preciso que você faça uma dessas duas coisas. A primeira delas é você fazer o seguinte: checa esse Connect Check. Se você não quer checar, você desabilita. Aí eu permito que a sessão estabeleça. Ou aumente o seu Time to Live de 1 para algum outro valor, que seria no caso 2, ou 3, ou 4, vai depender de como você está. Porque dessa maneira ele vai entender que você permitiu a gente se conectar, desabilitando a feature de verifique que nós estamos diretamente conectados, ou se não, aumentando o TTL do seu pacote. Vamos ver como isso daí funcionaria, né? Então a sessão tá lá, tá down ainda, certo? Se eu ir no R3 e eu der um neighbor 10.1.4.4, não, vamos aqui de novo no R4, né? Você tá vendo que eu tava somente com esse erro, certo? Se eu ir aqui, eu der um neighbor 10.1.3.3 e disable connect check, o que esse cara faz? Olha lá, a gente agora saiu daquele probleminha que a gente estava só com problema de rota e a gente conseguiu chegar até o processo de active, certo?
a gente conseguiu chegar ao processo de Active. Beleza? Agora, e se eu não quisesse usar dessa maneira, tá? Nós não vamos entrar, tá? Tem muito conceito por trás disso daqui, galera. Eu não vou entrar com profundidade hoje. Nós vamos fazer várias sessões de BGP no decorrer das aulas, porque senão vai ficar um negócio assim, a complexidade vai aumentar e vai ficar super extenso, tá? Então não vou entrar tanto aqui, mas a gente vai mostrar como é que funciona e depois nas próximas aulas a gente vai explorar mais, tá? Só que aí eu ainda não desabilitei lá do outro lado. Eu poderia simplesmente desabilitar o Connect Check aqui desse lado, ou eu poderia, dentro desse enable, falar qual que vai ser o eBGP multi-hop que nós vamos estar utilizando. Então eu poderia também, uma das formas de eu usar o eBGP multi-hop e falar que esse cara vai estar 2 hops away. Isso daqui que a gente está fazendo é o básico, tá? É o básico, tá? A gente não vai ver aqui agora TTL Security, que a gente poderia estar aplicando também, porque vai criar uma complexidade maior, tá? E aí a gente vai ter que explicar mais coisas que, de novo, a galera, cada um tem um nível diferente, mas o importante é entender essa base. Bom, agora que eu habilitei o eBGP multi-hop, né? O que aconteceu? A sessão estabeleceu. E aí vamos ver como é que ficou isso daqui, ó. Se eu pegar na perspectiva de R3 e olhar lá, ó, vamos descer aqui, vamos olhar esse último synchronization que rolou. Se eu olhar esse último synchronization e olhar aqui o layer 3, quando o pacote veio de 4, né, deixa eu pegar o outro aqui, ó, isso, esses dois. Quando o pacotinho veio de R4 para R3, o que esse cara fez? Ele setou o TTL como 1, normalzão. Só que lá em R4 a gente tem o Disable Connect Check, tá? A gente tem o Disable Connect Check configurado. Então, ele não vai fazer a verificação do Connect Check, mesmo ele sabendo que o neighbor não está diretamente conectado. E lá desse lado aqui, do lado de R3, quando o pacote sai de R3 e vai para R4, olha o nosso TTL. O nosso TTL está com 2. E dessa maneira, ele vai permitir que a sessão seja estabelecida. Então, o Disable Connect Check, o foco dessa parte aqui da aula é falar isso, que a função do Disable Connect Check é fazer uma comparação direta com o seu TTL. Então, a informação que você tem no TTL lá, se ela for diferente do que ele está esperando, ele não vai aceitar que aquela sessão seja estabelecida. Mesmo no R3, nós temos o Disable Connect Check habilitado, configurado, ele ainda fez, né? Ele ainda, mesmo assim, ele ainda fez, ele ainda permitiu que a sessão fosse estabelecida porque o TTL foi diferente. Agora, se eu tivesse, isso daqui se repete para os dois, tá? Eu estou mostrando, galera, o que você poderia estar fazendo, tá? Nós vamos falar de algumas outras opções no decorrer das aulas, né? Mas o ideal, né, seria você ter o mesmo parâmetro configurado dos dois lados, né? E não usar o Disable Connect Check, porque é um princípio de segurança do BGP que nos ajuda a evitar que uma sessão seja estabelecida erroneamente, né? Então, o ideal seria eu ter aqui, para dentro desse exemplo, né? Eu voltar para o Disable Connect Check, deixa eu dar um Do Undebug All. E eu habilitar desse lado aqui o Neighbor 10.1.3.3 e o eBGP Multi-Hop 2. Para os dois caras, né? A gente usar o mesmo parâmetro para os dois lados e aí vai dar muito bom, a parada vai funcionar do jeito que a gente gostaria. O foco aqui é que você entenda que dentro do estabelecimento da sessão, que isso está dentro do nosso escopo do que a gente quer passar, é que para a sessão ser estabelecida,
tanto o TTL que você tem marcado que para IBGP é 1 e para IBGP vai ser 255, ele vai influenciar diretamente se a sessão é estabelecida ou não, e o Disable Connect Check é o cara que vai checar contra isso. Se a gente der um do show IP neighbors pipe include external, show IP BGP neighbor pipe include external, você vai ver que a gente tem o nosso neighbor, o nosso BGP neighbor, e a gente tem aqui que ele está 2 hops away por causa do IBGP multi-hop que nós configuramos. Tá? Se a gente desabilitar isso, desabilitar o Connect Check, a gente só não vai ver que o neighbor está diretamente conectado. Agora sim, finalizamos e você entende um pouco mais como que o protocolo BGP funciona. Esse é meu objetivo aqui, te tornar um profissional especialista, um cara acima da média. E é esse tipo de conteúdo que eu trago lá para os membros da comunidade Cisco Hack One, que é a nossa comunidade, que é o próximo passo de todo profissional que quer se tornar especialista. Se você quiser saber um pouquinho sobre a comunidade Cisco Hack One, tem um link na descrição que você consegue entrar na lista de espera, e quando a gente abrir uma nova turma, você tem prioridade na fila para poder se inscrever. Dá uma olhadinha nos links da descrição que vai te ajudar demais. Agora eu tenho um pedido para você. Vamos pegar o link dessa aula aqui e compartilhar para o máximo de pessoas que você conseguir. Assim a gente ajuda outras pessoas a adquirir esse mesmo conhecimento e essa galera se desenvolver também na área. Aperta aqui no botãozinho compartilhar, pega o link, manda lá nos seus grupos de WhatsApp, manda para a galera que poderia ser beneficiada com esse conteúdo e bora evoluir profissionalizando nossa infraestrutura de redes cada vez mais. Tamo junto, terça-feira às 20 horas eu volto com conteúdo de altíssimo nível aqui para você. Bora evoluir para cima, rumo ao topo. Lucas Palma vai ficando por aqui. Abraço. Fui.